Ricardo Alves administrava sua empresa como um relógio, cada minuto contado, cada reunião planejada, até o gole de café que ele tomava antes de falar. Do 40º andar do prédio comercial, ele conseguia ver a cidade inteira lá embaixo, organizada, implacável, controlada, igual a ele. Era terça-feira. Ele já tinha fechado um negócio milionário antes do almoço e agora estava sentado em seu escritório de vidro, revisando relatórios de desempenho dos departamentos, enquanto seu assistente Lucas permanecia parado. Meio sem graça, Ricardo perguntou, sem levantar totalmente os olhos, se havia algum problema. Lucas pigarreou e respondeu que era sobre a limpeza, que a faxineira da noite do andar não aparecia fazia 2 dias. O nome dela era Maria Santos. Ricardo levantou a sobrancelha e perguntou por que ninguém havia informado isso antes. Lucas respondeu que achavam que ela voltaria, mas ela não ligou nem deu aviso algum, o que era contra o protocolo. Ricardo se recostou na cadeira, travou a mandíbula e disse que não pagava pessoas para sumirem e mandou demitir. Lucas hesitou e sugeriu que ele falasse com ela primeiro, já que o RH costumava fazer isso. Ricardo cortou dizendo que não precisava conversar com quem não seguia regras básicas. Mas lá no fundo, algo incomodou. 2 dias sem notícias, aquilo era estranho. Ele suspirou e pegou a pasta que Lucas estendia. Dentro, havia uma folha simples com o nome de Maria Santos, faxineira, 3 anos de trabalho, 0 problemas, 0 reclamações. Ricardo parou por um instante pensativo e pediu o telefone dela, dizendo que ele mesmo iria ligar. Lucas, surpreso, perguntou se ele falaria direto com ela. Ricardo respondeu que queria ouvir a desculpa da própria boca antes de demitir. Lucas anotou o número num post-it e saiu. Ricardo ficou olhando os números por um tempo maior do que o necessário. Digitou no celular, recostou-se na cadeira e ensaiou um tom firme e profissional. O telefone tocou 3, 4 vezes até que a ligação completou. Mas não foi uma mulher que atendeu. Foi uma vozinha calma, de criança dizendo alô. Ricardo piscou. As palavras que havia preparado desapareceram. Ele perguntou se a Maria Santos estava em casa. Houve uma pausa curta, e então a criança respondeu baixinho que a mamãe não podia falar, porque estava muito doente. Ricardo se endireitou na cadeira, sentiu algo apertar no peito, algo que ele nem sabia que existia. Perguntou quem era, e a menina respondeu que se chamava Sofia, tinha 7 anos, e perguntou se ele era o chefe da mãe dela. Ricardo congelou, o ar ficou pesado. Sofia continuou dizendo que a mãe tinha tentado ir trabalhar, mas não conseguia nem andar naquele dia. Ricardo não soube o que dizer. Ele tinha construído empresas, demitido centenas de pessoas, mas naquele momento percebeu que não estava falando com uma funcionária, e sim com uma filha tentando proteger a mãe. Ficou paralisado, o celular encostado na orelha, olhando para as janelas enormes que antes o faziam se sentir invencível. Lá embaixo, a cidade continuava zumbindo. Mas o mundo dele parecia parado. A voz de Sofia, tão frágil e corajosa ao mesmo tempo, soava como um soco no peito. Ela perguntou baixinho se a mãe ia se meter em encrenca. Ricardo, surpreso, perguntou o que ela queria dizer. Sofia respondeu que a mãe estava com medo do chefe ficar bravo porque faltou. Ele não conseguiu responder. Esperava desculpas, silêncio ou até grosseria. Mas não aquilo. Não uma criança atendendo a ligação que ele faria para demitir alguém. Houve um pequeno barulho. E então Sofia falou que estava fazendo chá para a mãe, limpando a cozinha, e que podia tentar limpar o escritório se ele precisasse, porque mesmo pequena, era rápida. Ricardo fechou os olhos. A imagem foi forte. Uma criança tentando ocupar o lugar da mãe, tentando ajudar e proteger. Ele se inclinou para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos e o celular apertado nas mãos. Disse com uma voz mais suave do que usava há anos que ela não precisava fazer isso. Sofia respondeu que precisava, porque eles precisavam de dinheiro. Essas 4 palavras ecoaram na mente de Ricardo como uma sirene cortando o ar. A gente precisa de dinheiro. Ricardo não era estranho à luta. Ele mesmo viera de uma infância difícil, mas havia enterrado esse passado sob camadas de ternos caros, reuniões e investimentos. Sempre acreditou que pessoas que não apareciam não se importavam o suficiente. Agora, sentado naquele escritório luxuoso, rodeado de móveis impecáveis e silêncio de poder, percebeu que estava errado. Ele perguntou a Sofia o que havia de errado com a mãe dela. E a menina respondeu que não sabia, que ela tinha ficado tonta e caído no banheiro na noite anterior. Ainda dormia, e só tinha tomado um pouco de sopa que a filha fez. Ricardo sentiu um nó na garganta. Nenhum contato de emergência, nenhum hospital,
Só uma criança tentando cuidar da mãe. Por um longo momento ele ficou em silêncio. Depois tomou uma decisão que não tinha nada a ver com negócios, lucros ou relatórios. Pediu o endereço, disse que iria lá ver como ela estava. Sofia ficou em silêncio e perguntou com voz baixinha se ele ia brigar. Ele respondeu firme que não ia brigar. Ela aceitou e disse que o esperaria na porta. Ricardo não avisou ninguém. Não mandou mensagem para o assistente. Não ligou para a segurança. Nem pegou o carro da empresa. Apenas vestiu o paletó, pegou as chaves e saiu. Fazia muito tempo que ele não dirigia sozinho para lugar nenhum. O endereço levava até um conjunto habitacional antigo, numa parte simples da cidade. Um lugar que ele não visitava há anos. Desde antes de abrir a primeira empresa, antes do escritório de vidro, antes de construir a distância entre ele e qualquer coisa que lembrasse dificuldades. Quando estacionou embaixo de um poste piscando, olhou a fachada de tijolos desgastada, algumas janelas iluminadas com luz amarelada e, em uma delas, um coração desenhado à mão colado no vidro. O corredor cheirava a mofo e pão queimado. Passou por portas com números apagados até chegar ao 2B. Hesitou por um instante e bateu. Segundos depois, a porta rangeu e Sofia apareceu. Era pequena, mal chegava à cintura dele. Tinha cachinhos que emolduravam o rosto pálido e sério. Vestia um moletom grande demais, mas seus olhos, arregalados, carregavam uma esperança tímida e sincera. Ela disse com surpresa que ele realmente veio. Ricardo respondeu que sim. Ela abriu mais a porta e ele entrou. O apartamento era pequeno, mal iluminado, mas limpo, apesar do desgaste. Uma chaleira ainda quente no fogão, um cobertor dobrado com cuidado no sofá, tentando manter ordem no meio do caos. No canto, sobre um colchão fino, estava Maria Santos. O rosto pálido, a respiração curta, uma mão apoiada na barriga, tentando conter a dor. Ao lado, uma pequena lixeira com lenços usados. Ela parecia doente há dias. O peito de Ricardo apertou. Aquela mulher não parecia alguém que faltava por descuido, mas alguém que estava apenas tentando sobreviver. Sofia se ajoelhou ao lado da mãe e a chamou baixinho, dizendo que o chefe estava ali. Maria se mexeu devagar, abriu os olhos, viu Ricardo parado, meio sem jeito, e tentou se sentar. Ela pediu desculpas, a voz fraca, rachada, dizendo que não queria faltar. Ricardo respondeu rápido que não precisava se desculpar. Maria tentou falar mais, dizendo que não queria perder o emprego, que era a única coisa certa que elas tinham. Ricardo não respondeu, apenas ficou ali, pela primeira vez sem saber o que dizer, sentindo que não estava ali para mandar, mas para entender. Ricardo puxou a única cadeira da cozinha e trouxe para perto da cama de Maria. A cadeira rangeu sob o peso dele, desacostumada com ternos e sapatos caros. Maria o observava confusa, as mãos ainda apoiadas na barriga. Ele disse com voz calma que ela deveria deitar, que não precisava explicar nada naquele momento. Maria piscou, cansada demais para discutir. Apenas acenou com a cabeça e deitou novamente no travesseiro achatado. Sofia ficou ao lado da mãe, com uma das mãos sobre o cobertor, olhando para Ricardo com a desconfiança curiosa de uma criança que não sabe se pode confiar. Ricardo perguntou se ela havia comido naquele dia. Sofia hesitou e respondeu que tomou cereal de manhã, mas o leite estava acabando. Ricardo se levantou e perguntou se podia olhar a cozinha. Sofia olhou para a mãe, que assentiu levemente, e então deu um pequeno aceno. Ricardo entrou na cozinha apertada, com uma geladeira velha, um fogão de uma boca só e um armário sem maçaneta. Dentro, encontrou algumas latas, arroz seco e uma garrafinha vazia de leite. Sentiu algo se contorcer no peito. Já tinha desperdiçado em eventos mais comida do que tudo o que via ali. Quando voltou, Sofia estava sentada de pernas cruzadas ao lado da mãe, lendo baixinho um livro infantil. A voz dela tremia, mas continuava firme. Maria mantinha os olhos fechados, respirando com dificuldade, mas atenta à leitura. Sofia explicou que sempre lia com a mãe e que agora estava lendo para ela. Ricardo perguntou há quanto tempo ela estava assim. A menina respondeu que desde sexta à noite. Disse que a mãe achava que era uma gripe, mas piorou e não conseguiu mais ficar em pé. Ricardo perguntou se ela cuidava da mãe sozinha. Sofia respondeu que sim, que a mãe não queria ir para o hospital porque não podiam pagar, a não ser que fosse algo muito grave. Ricardo apertou os dedos com força. Era um homem acostumado a números, gráficos e relatórios, mas nada o havia preparado para ouvir uma criança decidir se a mãe estava doente o suficiente para merecer ajuda. Ele respirou fundo e disse que chamaria um médico. Sofia arregalou os olhos e respondeu que não podiam pagar. Ricardo cortou dizendo que não precisavam se preocupar,
que ele cuidaria disso. A menina piscou, sem acreditar direito no que ouvia. Ricardo olhou para o chão, sentindo o peso do próprio privilégio e da distância que sempre manteve das pessoas. Disse suavemente que ela já tinha feito demais e que agora deixasse ele fazer alguma coisa. O médico chegou em menos de 1 hora. Ricardo havia pedido um favor a um dos melhores profissionais da cidade, acostumado a atender políticos e empresários. Mas agora ele entrava num apartamento pequeno e gasto, onde uma criança abria a porta segurando um coelho de pelúcia. Sofia observava tudo de perto com os olhos indo e voltando entre a médica e a mãe, pronta para defender se fosse preciso. Ricardo se ajoelhou ao lado dela e sussurrou que ficasse tranquila, porque a médica estava ali para ajudar. A profissional examinou Maria com cuidado, falando baixo e mantendo a calma. Quando pressionou a barriga, a expressão dela mudou, mostrando preocupação. Depois de alguns minutos, ela chamou Ricardo para conversar em particular. Disse que Maria estava gravemente desidratada e provavelmente com uma infecção séria, que precisava de soro e antibióticos imediatamente. Ricardo perguntou se ela precisava ser internada. A médica explicou que sim, em condições normais, mas que Maria estava apavorada com as contas e adiando o tratamento, o que poderia piorar tudo. Ricardo respondeu sem hesitar que fizesse o necessário e passasse tudo para ele. A médica colocou a mão no ombro dele e disse que talvez ele tivesse salvado a vida dela ao aparecer ali. Essas palavras pesaram, porque ele entendeu que não se tratava apenas de Maria, mas de todas as pessoas que ele nunca conheceu de verdade dentro da própria empresa, reduzidas a nomes em relatórios e folhas de pagamento. Depois que a médica saiu, Ricardo permaneceu no apartamento. Maria dormia mais tranquila, o rosto menos tenso, e Sofia havia adormecido aos pés do colchão, enrolada num cobertor, parecendo um pequeno anjo exausto. Ricardo sentou na cozinha, o paletó dobrado no encosto da cadeira, e passou os dedos pela mesa riscada. O silêncio não era o mesmo que conhecia no escritório. Aquele silêncio era real, humano. Depois de um tempo, Maria acordou e o viu ainda ali. Disse com a voz fraca que ele não precisava ter vindo. Ricardo respondeu apenas que veio. Ela o observou por um instante e perguntou por quê. Ele procurou as palavras e disse que a voz da filha dela o fez parar, e porque ninguém deveria escolher entre buscar ajuda e manter um emprego. Maria olhou para ele com os olhos marejados e respondeu que ele não era como ela imaginava. Ele deu um sorriso leve e disse que nem ele mesmo era. Ricardo não voltou para o escritório naquele dia, nem no seguinte. Em vez disso, começou a voltar ao apartamento 2B. Trouxe compras, frutas, sopa, suco, pão fresco e biscoitos coloridos que fizeram Sofia sorrir. Maria tentou protestar, dizendo que ele não precisava fazer aquilo, mas ele respondeu que sabia e mesmo assim queria fazer. Maria o observava sem saber o que pensar daquele homem que tinha vindo para demitir e acabou ficando para salvar. Com o passar dos dias ela melhorou. Na quinta-feira já conseguia andar um pouco. No sábado, sorriu quando o viu chegar, como se já esperasse por ele. Sofia também esperava na porta, sempre com uma pergunta, um desenho novo ou uma história para mostrar. Ricardo começou a deixar o terno de lado, trocou o sapato social por tênis, ria mais, falava mais e até ajudou Sofia com o dever de português enquanto Maria descansava. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu vivo, útil, humano. No fim de semana, enquanto ajudava Sofia a dobrar um cobertor, Maria o observou e disse que ele havia mudado. Ricardo parou e perguntou o que ela queria dizer. Ela explicou que ele era o tipo de chefe que as pessoas tinham medo e que nunca imaginou que ele se importaria se ela sumisse. Ricardo respondeu que nem ele imaginava. Ela então perguntou por que elas, por que agora. Ricardo olhou para Sofia, que cantava baixinho enquanto coloria, e respondeu que foi porque aquela menininha atendeu o telefone e o lembrou que ele ainda tinha um coração. Maria sorriu e disse que era um coração bom. O silêncio que veio depois não foi desconfortável, era um silêncio cheio, leve, verdadeiro. Ricardo se levantou e disse que não queria que aquilo fosse passageiro, que queria continuar fazendo parte da vida delas, se elas deixassem. Maria perguntou se ele tinha certeza, e ele respondeu que, pela primeira vez na vida, tinha. Sofia ouviu e perguntou se aquilo queria dizer que ele era parte da família agora. Ricardo se ajoelhou e disse que sim, se elas o aceitassem. Sofia sorriu e o abraçou com força. Maria limpou os olhos, mas não escondeu as lágrimas. Naquela noite, depois de se despedir das duas, Ricardo não voltou direto para casa.
Ficou parado no carro, observando a janela do apartamento 2B iluminada por trás da cortina gasta. Pensou em todos os negócios que já tinha fechado, nos prédios que construiu e em como nada daquilo o fez sentir o que sentia agora. Pertencimento. Conexão, verdade. Ele percebeu que não importava mais ser chamado de CEO, milionário ou perfeccionista. Naquela noite, ele era apenas um homem que apareceu e encontrou algo real esperando do outro lado da porta. Amor, família, propósito. Enquanto as estrelas brilhavam sobre a cidade, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Prometeu não só voltar, mas ficar. Estar presente nos aniversários, nas consultas médicas, nos dias difíceis e nos dias bons. Ajudar Sofia com as tarefas da escola. Consertar torneira que pinga, rir, chorar, viver. Não de uma torre, mas no meio das pessoas que o lembraram do que realmente importa. Aquilo não era o fim de uma história. Era o começo de uma vida nova. Uma vida que ele nunca soube que precisava. Uma vida em que simplesmente aparecer fazia toda a diferença.